Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda conversa com Zé, criador e fundador da CJT, uma continuidade da nossa primeira conversa. E agora o nosso tema é o controle sobre a autocobrança. O fardo de se autocobrar é algo muitas vezes muito doloroso, justamente pelas nossas crenças limitantes que temos, mas também pelo fato de que existe uma pressão interior e exterior muito grande. Eu não sei como você fez e conseguiu conseguir equilibrar toda essa cobrança que existia não só de Zé com ele mesmo, como também das pessoas que estavam ao seu redor, Zé. Como é que foi esse movimento de autocobrança? Perfeito. Então, a primeira coisa que eu percebi ali, isso bem antes de falar de CJT, essas questões, tá? Tô falando durante a faculdade. Percebi que a autocobrança, primeiramente, ela é um reflexo da sua relação em casa, com seus pais. Por quê? São a relação com seus pais que vai te gerar confiança ou desconfiança para quando você for para a guerra, concorda? Então, por exemplo, é muito comum, talvez você tenha passado por isso também, eu digo porque eu passei também, que o jovem, à medida que ele está ali naquela fase de 17, 18, está fazendo ali o Enem, essas coisas, fica, eu vou passar para provar que eu vou ser alguém na vida. Ou seja, o sentimento de provar para os seus pais que você vai ser algo, alguma coisa, sabe? Na realidade, a lógica tem que ser invertida. Quando foi que eu percebi que eu comecei a amadurecer? Veja, os nossos pais, eles amam tanto a gente que eles se preocupam mais do que todo mundo. Então, a geração dos nossos pais falava assim: Paulinho, Zé, faz concurso. Ele não tá falando porque tu não tem capacidade de abrir história, não, pô. Ele tá falando porque ele te ama tanto que ele se preocupa com o fato de você, teoricamente, você não ter estabilidade, se é que isso existe. Perfeito. Então, foi a primeira coisa que eu identifiquei. Quando eu identifiquei isso, o que foi que eu fiz? Trouxe pra perto do jogo os meus pais. Por exemplo, a CJT no início, quando a gente criou lá o Instagram, eu lembro de uma conversa que eu tive com o Painho, que ele falou assim: larga essas coisas de Instagram, para de ficar postando, vai focar em estudar e tal. Veja, ele não tem culpa de não ter visualizado isso desde o início, porque são gerações diferentes. Ele tava falando aquilo porque ele me ama e se preocupa comigo. Perfeito. Quando foi que eu comecei a mudar essa questão? Quando eu trouxe pro jogo. Quando eu lembro nessa noite como se fosse hoje. Teve um dia que eu disse: pai, senta aí. Ele foi no meu quarto, eu abri o computador. Aí nessa época eu já mostrava a questão de processo e tal, sabe? Pra ter ideia, nessa época o CRM era um Trello, porra. Mas já tinha lógica da Claro, parada, entendeu? 100%, total. Espanhol, senta aí. Eu Ó, usei Trello até esse ano, tá? Diga-se de pronto. passagem. Agora eu tô igual o Lucas, vice Notion. Notion é muito bom mesmo. Aí, resultado. Espanhol, senta aí. Ó, isso aqui vai dar certo por conta disso, disso, disso. É assim que eu faço. Quando você tem essa noção da previsibilidade do resultado, que é em razão do preparo que você teve, e quando você consegue comunicar isso primeiramente em casa, isso faz com que seus pais joguem o jogo junto. E aí, qual é a leitura que eu tenho hoje? Por que eu me considero um cara radicalmente corajoso? Porque as pessoas mais importantes para mim confiam em mim, eu vou ter medo de quem? Se o meu herói de vida, o meu ídolo, confia em mim que é meu pai, eu vou ter medo de crítica de quem, irmão? Então foi a primeira questão que eu identifiquei lá atrás. Cuida da tua relação em casa. Porque à medida que você tem ou não confiança em casa, isso vai impactar naturalmente os resultados no trabalho. Então foi a primeira coisa que eu identifiquei lá atrás. A minha premissa é: tudo na vida se resume a confiança e fluxo de caixa. É. Hoje, não importa o que eu diga no encontro de família, para minha esposa, para minha sogra, para minha mãe, elas acreditam verdadeiramente em tudo que eu estou falando, em todos os meus projetos. Elas têm confiança. Por quê? Por causa dos meus resultados. Os resultados falam mais alto do que qualquer outra coisa. Porque eu consegui trazer resultados, sendo muito franco, que pouquíssimas pessoas conseguem no Brasil, e sendo muito jovem ainda. Sendo que não foi assim no início. Eu chegava no início da minha advocacia,
extremamente desmotivado e com muitas angústias, com crenças de que eu não seria capaz de superar todos os desafios. E todo mundo chegava, meu filho, você é tão inteligente, porque você não vai estudar para concurso público? Naquele momento, aquilo era uma faca no meu coração, porque eu já estava no fundo do poço, emocionalmente, e eu ainda escutava aquilo de uma pessoa querida, que, acredite, não era por mal, era um conselho legítimo. Sim. Porque diante da visão limitada que aquela pessoa tem de mundo, era o que ela poderia oferecer. E a minha mãe, querendo poupar um eventual sofrimento ou me poupar de uma eventual situação que iria comprometer minha subsistência ou evitar o fracasso, ela dizia, vai por esse caminho que supostamente é o mais seguro. Uhum. E quando eles falavam isso de uma forma, eu terminei me tornando mais forte no seguinte sentido, eu só vou conseguir explicar ou minhas ideias só vão serem efetivamente validadas quando eu tiver resultado. E tá tudo bem. Uhum. É assim que a vida funciona. Velho, você não é vítima de nada. Você faz parte de um contexto, o mundo não é justo. O mundo não é justo. Você está diante de um contexto que você tem que sobreviver. E para sobreviver, você tem que lutar. E para lutar, você tem que vencer. E como é que você se torna isso? Vamos lá, controlando a sua fúria, tendo ambição, tendo disciplina, constância, fé, perseverança, resiliência, atributos que vão sendo desenvolvidos ao longo da caminhada. Hoje, é muito pelo contrário. Eu tenho que desenvolver a capacidade de dizer não. Por quê? Porque diante do contexto que eu estou hoje, muita gente da minha família me pede algumas situações específicas e quando eu entendo que não é razoável, eu chego e digo não. Você acha que é fácil dizer não? É ruim, é difícil. Deve fisgar o coração do cara, né, velho? Claro. Você que tem um filho, o seu filho pede um brinquedo. Às vezes você tem condições de dar o brinquedo, mas você acha que não é oportuno dar o brinquedo naquele determinado momento. E você tem que dizer não, e ele vai chorar. E aquilo vai te doer, mas é normal, porque Deus ele pode te dizer sim, não ou espera. Sim, não ou espera. Porque o teu tempo não é o mesmo que o dele. Então, essa capacidade de você dizer não, você tem que desenvolver também. Tudo isso está atrelado à sua autocobrança também. Porque tem um atributo muito interessante de quem se cobra, que é muito difícil também, tá? Que é a capacidade de se auto-perdoar. Porque vai chegar um dia que você vai faltar à academia, vai chegar um dia que você vai comer o que você não deveria, que você vai beber demais, que você vai fazer coisas que você normalmente não faria. E você fracassou naquele determinado momento. Porque você não cumpriu o que você disse que ia fazer com você mesmo. Comprometimento com você mesmo. E tá tudo bem. Porque somos falhos. Basta, no dia seguinte, você dizer o seguinte, olha, eu não vou errar de novo. Agora eu vou lutar e vou vencer. Mas para você chegar e tomar essa atitude, você tem que se perdoar antes. Interessante. Percebe como é complexo? Pronto, uma autocobrança que eu tinha muito, talvez a maior autocobrança profissional, acho que hoje melhorou, mas de certa forma eu ainda tenho, acho que tu também pode ter, que é o seguinte, para alcançar os resultados que eu estou alcançando com a minha idade, tu com a tua idade, naturalmente a gente tem que trabalhar mais do que a média, concorda? Sem dúvida. Aí, às vezes você fica, porra, será que eu estou dando atenção que eu deveria dar para meus pais, para minha namorada, para os meus irmãos? E aí entra novamente o que eu acabei de falar. Quando você traz o pessoal que é importante para sua vida para o jogo, é muito mais fácil, entendeu? Então, por exemplo, o Painho, estava com ele ontem, e aí eu comentei que esse mês de dezembro foi o mês de maior faturamento nesse um ano de escritório. Eu fiz, Painho, a gente faturou X. Ele, porra, que massa! Foi muito bom assim. E aí, resultado, eles entendem o porquê que a gente tá correndo, entendeu? Você tocou num ponto muito importante agora. Que às vezes as pessoas têm a visão distorcida de que não dá para ser muito bem sucedido e ao mesmo tempo ser presente na família. Não é bem assim. Vamos lá. Primeiro,
Quando você tem a maturidade suficiente, você não vai chegar em casa e vai pegar seu videogame e vai ficar jogando videogame 3, 4 horas. Tô um mês sem jogar, viu? Na correria. Não, mas de fato, você não vai assistir algo que é supérfluo sozinho para te satisfazer. Dopamina para você mesmo. Não é isso. Você vai saber gerir melhor o seu tempo. E as pessoas, elas têm 5 formas de receber amor, que são as linguagens do amor. Uma delas é tempo de qualidade. E o tempo de qualidade é exatamente eu me entregar verdadeiramente naquele determinado momento. Às vezes, eu estou presente fisicamente, mas eu não estou presente emocionalmente, fisicamente, Celular porque eu também, estou com o celular. Então, não estou tendo um tempo de qualidade. Eu estou no meu mundo, na minha introspecção, na minha internet, no meu contexto de mundo virtual. E às vezes eu estou do teu lado. A comunicação, ela não se dá tão somente com a voz. Ela se dá com o olhar, com a linguagem corporal, com a sintonia, com a energia, com a entrega, com vários aspectos. Então, isso é muito importante. Você, sim, tem condições de ser bem casado, você tem condições de ser bem-sucedido profissionalmente, você trabalhar muito e bem, porque algo interessante, você vai aprendendo a trabalhar melhor. Então, você vai aprendendo a ser mais produtivo. Por quê? Porque você vai aprendendo a dizer o seguinte: se eu comer de forma balanceada durante o dia, eu vou conseguir ter mais energia e trabalhar melhor. Se eu fizer o exercício físico, eu vou conseguir trabalhar melhor. Se eu gerir melhor meu tempo dessa forma, eu vou conseguir produzir mais. Se eu produzir mais, eu vou ter uma recompensa bacana de almoçar em casa e almoçar com minha esposa. Ou na rua, mas com minha esposa. Ou pegar meu filho na escola. Se eu trabalhar melhor, eu vou conseguir largar, por exemplo, de 6, 7 da noite para correr de 8 às 9. De 9 às 10 eu consegui chegar em casa, ler algum texto, alguma coisa com minha esposa, ou assistir 10 minutinhos no final do seriado. Enfim, você pode ser, sim, forte emocionalmente, forte fisicamente, bem-sucedido profissionalmente e bem-sucedido na sua família. Que é a questão que tu falou no primeiro podcast da Plenitude, né? Claro. Aí, por exemplo, pronto, hoje o pessoal lá de casa entende que mesmo na correria da rotina, é o que tu falou, é tempo de qualidade. Às vezes, mãe, bora ali, bora jantar, tal, não sei o quê. Eu vejo que tu faz muito isso também. O tempo todo, toda hora, tempo de qualidade. Entendeu? Eu fui pro Cursilho. Cursilho é o quê? É um encontro com Deus. Eu vou lhe dar de presente. Você vai em março do ano que vem. Já só porque você disse que não sabia agora. Eu vou lhe dar de presente. Que você vai perceber que foi o melhor presente que alguém já lhe deu. Sendo muito franco. Porque vai ser o melhor final de semana da sua vida. E aí, eu fui pro Cursilho, tem um momento de carta. E eu posso dizer isso porque todo mundo já escreveu uma carta para alguém. E nesse momento de carta, o meu pai fez uma carta para mim. E ele colocou uma carta que ele guardou quando ele fez o Cursilho. Eu tinha 7 anos de idade. Nessa carta. A carta, já tava amarela já, né? Amarela, meio que rasgada assim, mas ele guardou com um cuidado muito grande. E o que eu pedia com ele com 7 anos de idade era: pai, eu quero que você me dê de presente ficar mais tempo comigo. Eu era uma criança que não sabia nem o que eu estava dizendo. O que é que eu estava querendo dizer? De forma muito verdadeira ali, tempo de qualidade com meu pai. E quando eu li aquilo ali, eu estava indo para o Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro a trabalho. E eu disse: eu vou levar meu pai e meu cunhado. Porque eu nunca tinha viajado com meu pai. Meu pai se separaram muito cedo e tal. Eu um cara que sou louco, apaixonado, aficionado. E aí eu tive tempo de qualidade com meu pai. Pode parecer uma coisa... O Rio de Janeiro foi um mero detalhe. Poderia ser qualquer lugar. Isso é riqueza. Entende? Isso é riqueza. E pouco importou se eu tomei o chopp com meu pai no melhor boteco de Ipanema ou se estava numa esquina comendo galinha com cabidela. Pouco importava. Entende? Porque para mim eu só queria estar com ele, brincando e conversando besteira. Esse é o contexto de que você está entendendo a real situação das coisas. Por quê? Um erro clássico é você comprar coisas que não precisam com o dinheiro que você não tem para agradar pessoas que você não gosta. Erro clássico. Clássico.
É foda isso. Aí você vai se endividar com um carro que você não pode pagar, com a roupa que você não pode usar, com a viagem que você não pode usufruir, com a festa que você não pode estar. E ainda vai continuar triste. E ainda vai continuar triste. Por quê? O consumismo não vai entregar o que você almeja. Perfeito. Porque a felicidade ela não está no extraordinário, a felicidade ela está no ordinário. Está no dia a dia. O que é extraordinário a título hipotético? Vai, a gente ir para a Torre Eiffel de Paris. Tá. E se tu morasse na Torre Eiffel de Paris, assim, na rua da Torre Eiffel? Deixaria de ser extraordinário, passaria a ser ordinário, porque ali seria teu dia a dia. Então já não é o extraordinário. Felicidade, Zé, tá no ordinário, tá no dia a dia. Tá em você estar bem com você mesmo e você conseguir ver a graça de Deus em todas as coisas. No teu café da manhã, na tua ginástica, na tua aula que tu tá se sentindo mais inteligente, na tua esposa, correr no parque, tudo isso é... ter um emprego, ter um carro, seja ele qual for. A felicidade tá nisso. É verdade. E um outro ponto também de autocobrança, além dessa questão pessoal, né? Falando, porque o pessoal ele vai levar o profissional, isso que eu queria dizer, tá? Uhum. Aí falando do profissional em si agora, tu falou alguns pontos interessantes. Tu falou, por exemplo, não fui pra academia, aí fica se cobrando, não fui, não sei o que, fica se cobrando. O que é que eu penso? Isso tá me ajudando. Eu acho que há 3 anos atrás, quando a gente se conheceu, eu já falei muito isso contigo. Eu era um cara muito ansioso. Que eu acho que é uma qualidade boa para quem quer construir algo grande na vida no início. Aí, naturalmente, à medida do tempo, você vai amadurecendo, né? E aí, por exemplo, o que é que eu penso hoje? Existe um livro, inclusive, que se chama Originais. O tema já diz, né? Pô, Originais. Como você se torna uma pessoa original. E aí, a sinopse dele, ele fala assim, procrastinar é bom para você construir coisas diferentes. Eu fiquei, que porra é isso aqui? Aí depois eu li e eu entendi, entendeu? Do seguinte, eu sou, como eu falei no primeiro recorte, lembra que eu falei, entenda o seu lugar na cadeia? Uhum. Pronto, eu sou o cara da visão. Eu sou o cara que pega uma ideia de A e transforma em B. Ou seja, eu sou uma pessoa essencialmente criativa. Uma pessoa criativa, por mais que ela tenha que trabalhar muito como qualquer outra pessoa, ela não pode engessar demais a rotina. Porque se ela engessa, isso eu aprendi com o Flávio Augusto, se ela engessa demais a rotina, ela não vai conseguir ter ideia, pô. As grandes ideias que eu tive na vida não foi quando eu tava com o computador aberto, não. Foi quando eu tava tomando olhando pro céu, sabe? E aí outro ponto. Para se chegar nesse nível, é entender que a tua vida, ela tem que circular em torno do teu propósito. No meu caso, eu penso que aquele ditado, né? O trabalho dignifica o homem. Eu acho que eu tô aqui na Terra para trabalhar muito. No dia que eu bater as botas, construir pessoas melhores do que a gente. De dizer assim, eu quero ser lembrado não como um cara que teve um grande escritório, que se tornou rico, porque eu sei que isso é questão de tempo. Sinceramente falando. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que construiu e formou gente. Sabe? Ou seja, domingo a domingo, o meu entorno é em razão disso. Por exemplo, Zé, tu gosta de ir pra academia? Eu gosto de tomar uma, meu amigo. Mas eu tô indo porque eu tô vendo que, Paulinho tá indo, o Lucas tá indo e tá tendo resultado. Os caras estão trabalhando mais veloz, os caras estão tendo 1 hora a mais ali de produtividade no dia. Então é fazer o seu entorno em razão do seu propósito. E aí outro ponto. Em razão de ter entendido o meu lugar na cadeia, tô falando muito isso porque é importante, em razão de ter entendido ali que eu sou um criativo, que eu não posso ter uma agenda extremamente engessada, eu não me culpo, por exemplo, se eu tiver numa segunda-feira, 10 da manhã, com uma amiga minha, sei lá, Tática, uma empresária também, que ela entende que é importante ter esses lapsos na rotina. Eu não me culpo se eu tiver, sair daqui um dia de semana, a gente está em contexto de recesso, certo? Mas no dia normal, eu não me culpo se eu estiver numa praia. Porque eu sei que eu estou desparecendo ali, não é desparecer por desparecer. Porque eu entendo que se eu descansar, se eu tomar uma, se eu ver meus amigos, independente do dia da semana, eu vou estar mais capacitado de ter grandes ideias. E aí, veja, tem um ponto também. O fato de eu não me culpar por, eventualmente, um dia, numa segunda de manhã, estar numa praia, se dá em razão de que, se preciso, num domingo de 11 da noite, se eu tiver uma ideia, eu abro o computador. Eu não tenho tempo ruim. Eu só me coloco à disposição de não me sentir culpado, de não trabalhar numa quarta-feira de tarde,
Porque eu sou o tipo de cara que domingo de noite, se precisar, eu vou abrir o computador. Não tem tempo ruim. Quem quer crescer na vida não pode ter tempo ruim. Ou seja, o que é felicidade? Felicidade é alinhamento de expectativa consigo mesmo. Perfeito. O que é que o pessoal fala muito? Gente inteligente é infeliz. Já está citado? Não, mas eu já não concordo. Tá, também não concordo. Por conta do seguinte, felicidade é alinhamento de expectativa. Veja, se você tem uma meta X, a pessoa se prende muito à meta e não à ação, entendeu? Veja, eu tenho uma meta X. Eu vou ficar feliz ou infeliz não pela meta em si de ter batido ou não, mas pela minha ação para chegar nela. Então, veja, eu poderia estar aqui no podcast e falar assim, aquele clichê, né? Primeiro ano de advocacia, tive esses resultados e esse. Eu nunca imaginei que eu estivesse vivendo esse momento. Feita a turma fala, eu imaginei sim, imaginei muito. Eu sou a mesma pessoa de quando eu estava ali no supermercado, pô. Eu sou o mesmo cara. As coisas que eu construí hoje, eu já pensei há muito tempo. Então, eu sou feliz porque as coisas que eu estou alcançando, elas foram em detrimento da ação que eu tenho. Por que o pessoal é frustrado? Porque o pessoal tem meta, tem sonho, tem não sei o quê, mas não tem um caminho. Então, felicidade é alinhamento de expectativa. É você ter ações condizentes às coisas que você quer construir na vida. Que isso é mais profundo um pouquinho, é se relacionar consigo mesmo. Todo relacionamento precisa de alinhamento de expectativa, porque senão não vai conseguir avançar no relacionamento. E você ter um alinhamento de expectativa consigo mesmo é uma forma de se relacionar consigo mesmo. Como assim? Você foi muito feliz quando você mencionou o seguinte, olha, eu quero, por exemplo, ter 15% de gordura corporal. Tá, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me exercitar pelo menos 5, 6 vezes por semana, eu preciso me alimentar e ingerir tantas calorias por dia, eu preciso dormir 7 a 8 horas por dia. Enfim, eu tenho uma série de situações que eu preciso cumprir para atingir um meu determinado resultado no período X. Se eu não cumprir as minhas ações, naturalmente eu não vou atingir os meus resultados. Primeiro grande erro, eu coloco a meta, mas eu não explico como eu vou atingir essa meta. Isso é um erro. Eu estou sendo cego nesse meio caminho. Eu estou mentindo para mim mesmo. Eu não estou tendo um alinhamento de expectativa comigo mesmo. Tá, mas eu consegui identificar como eu vou atingir isso. Tá, mas o como não é suficiente. Por quê? Porque eu tenho que controlar os meus pensamentos. Por que os meus pensamentos? Porque meus pensamentos, eles geram emoções. Emoções, eles geram ações, que essas ações geram resultados. Então, se eu não treinar o meu pensamento, naturalmente eu não vou ter a emoção necessária e eu vou ser escravo das minhas emoções, ou seja, escravos do que eu quero fazer naquele momento e não vou cumprir com as ações desejadas e necessárias para atingir o resultado. O que é sucesso? Nada mais é do que fazer o que eu me comprometi a fazer comigo mesmo. Isso é sucesso. Só isso. Mas as pessoas tendem, naturalmente, a não cumprirem o acordado com elas mesmas. Por quê? Porque elas não controlaram seus pensamentos, que não controlaram as suas emoções e, consequentemente, as suas ações e que, consequentemente, não tiveram os resultados que elas supostamente disseram que mereciam. Supostamente, perfeito, gostei disso. Supostamente disseram que ela merecia. Porque quando você vai solicitar algo a alguém, seja ele qual for, percentual de parceria, honorários, emprego, parceria, seja lá o que você vai, você tem que mostrar para a outra pessoa vender o suficiente seus resultados. Porque se você não vender seus resultados, você vai vender ideia. É o que mais tem, né? É o que mais tem. Você vai vender ideia. Não, e quando eu faturar tanto, tal, fatura. Traz. Age. Perfeito. E isso é uma situação que traz angústia para todo mundo. Por que traz angústia com todo mundo? Porque para tu atingir esse resultado, tu tem que se comprometer consigo mesmo, que vai gerir tuas emoções, teus pensamentos, tuas ações e teus resultados. E outra coisa, lembrei agora.
Outra coisa que me ajuda muito com essa questão de autocobrança é o seguinte. Primeiro, essa questão do alinhamento, é o que eu te falei, né? Você tem um objetivo e você tem ações condizentes. Isso é felicidade e alinhamento de expectativa. Mas um segundo ponto é o seguinte. Paulinho não bateu um objetivo, uma meta. Zé também não. Por quê? Só tem 2 respostas, pô. Não tem uma terceira, só 2. Ou tu tá fazendo errado, ou tu tá fazendo pouco. Claro. Então, por exemplo, teu volume de conversão em venda, trazendo para algo prático, teu volume de conversão em venda, ele tá satisfatório. Tá, tu tá fazendo certo, mas tu tá com volume. É fazer certo e fazer muito. Entendeu? É a mesma coisa que uma pessoa que estuda, mas estuda um dia na semana. Constância, pô. Você me trouxe algo interessante, porque eu vou ter um podcast especificamente sobre vendas. Eu estudo muito sobre vendas. Eu não sou advogado, sou vendedor. Essa é a minha premissa, eu sou vendedor. E quais são as características de um bom vendedor? Ambição. Se não tiver ambição, não tem como. Não aprende mais nada, né? Não tem como. Tem que ter fome, tem que ter ambição. Gestão de emoções. Por que gestão de emoções? Porque tu tem que ser acostumado a receber não. Até ser algo tão normal pra tu, tão banal receber não. Que tal lá, velho? Que bom que tu já me dissesse logo que é mais não. Bronca é quando é um curioso aqui que só quer perder meu tempo. Ainda bem que você já disse o não pra mim e vou pro próximo. Segue a fila. E técnica. Quando você tem esses 3 atributos, a tendência é você ser um grande vendedor. E quando você é um grande vendedor, você começa a perceber que não importa a economia, o índice da Bolsa de Valores, Dilma, Bolsonaro, Lula, Temer. Velho, você vai performar. Porque isso é meramente fugaz, pô. A tua empresa ou está crescendo ou está caindo. Você. Ou cresce ou morre, né? Ou cresce ou morre. Ou você está em cima ou você está embaixo. Você não está no ponto fixo. É por isso que você tem que se desenvolver em todas as áreas de sua vida. Porque se você deixar de trabalhar em alguma área de sua vida, aquilo vai te trazer consequências negativas. Aí volta a questão de Deus, para te encontrar respostas. Por quê? Porque andar em direção a Deus é andar na contramão do mundo. Por quê? Porque você é treinado desde muito cedo, principalmente no ambiente cultural que é o nordestino, a beber muito cedo, a prostituição, a drogas do ponto de vista lícitas e até ilícitas, farras homéricas, dinheiro é o Deus. Então, velho, você é treinado para isso desde cedo. Então, para você ir na contramão, é difícil. Depois, bota lá no YouTube. Eu vou te mandar o link se eu achar. Tem uma palavra, eu esqueci o nome do pastor. É da Ponte. Sei. Que o tema daquele mês, acho que foi pré-Páscoa do ano passado, não lembro. Era falsos deuses. Acho que tu vai gostar muito. Ídolos. Falsos ídolos. E um deles é exatamente o dinheiro. É claro, porque, veja, você pode ter, de forma equivocada, vários ídolos. Teu ídolo pode ser uma grande empresa, ou pode ser fama, poder, cargo, dinheiro, mulheres. Mas aquilo não vai te preencher, muito pelo contrário. Vai comprometer a tua masculinidade, vai comprometer a tua autoconfiança, vai comprometer aquilo que realmente você é e o que você... Porque está aqui. Porque perceba, quando você tem algum desvio funcional e você tem algum excesso, bebida, prostituição, dinheiro, quando você tem algum excesso, na verdade aquilo está tentando preencher algum vazio existencial seu. Porque não é comum. Então, isso é uma descorrelação muito grande. Perfeito. E quando você tem esse desvio funcional muito grande, significa que você está à mercê das suas vontades, dos seus desejos e do seu egocentrismo. A mulher, por um exemplo, quando ela está parindo, ela tem um hormônio chamado ocitocina, que é o seguinte: mesmo com dor, ela tem um prazer muito grande que ela está dando à luz de algo que para ela é a coisa mais extraordinária do mundo, que é o filho dela. Quando você serve alguém, você tem, e é uma servidão sem querer nada em troca,
essa servidão, sem querer nada em troca, cientificamente você libera o hormônio da ocitocina. Entendi. Mas você só vai conseguir servir quando você controlar o seu egocentrismo, quando você controlar o seu ego. Que o mundo não gira e ao seu redor, não gira em torno da sua vontade de farrar, da sua vontade de se prostituir, da sua vontade de entrar em qualquer tipo de vício. Isso aí que tu falou, eu lembrei do... É um Reels que aparece no Instagram, o pessoal falando assim... Ah, meu nude vai me matar. Vai te matar o quê? Ninguém liga pra tu não, pô. Para com isso, vai comer direito e faz as coisas do jeito que tem que ser feito, entendeu? Exato. Mas é isso, velho. É tudo é alinhamento de expectativa, entendeu? Por isso que, assim... em relação a esse ponto, eu acho que hoje, obviamente, aquela história, né? O ruim do mercado é que o pessoal quer troféu, mas não quer cicatriz, né? Quanto mais cicatriz você tem, mais rápido você aprende. Por exemplo, eu acho que em 6 meses pra cá, eu amadureci 5 anos, entendeu? Porque quanto mais você se decepcionar, melhor. E aí, por exemplo, você falou uma questão de venda, guarda essa, vê que massa. Um vendedor, ele é, numericamente falando, mais feliz do que qualquer outro profissional. Zé, por quê? Tu leva não toda hora. Mas o sim que tu ganha, a força do sim, ele é muito mais forte do que a força dos nãos. Que é, inclusive, o contrário da população no geral. Perfeito. Porque, veja, o homem ele tem dois sentimentos, né? A ambição e o medo. A força do medo ele não é maior do que a da ambição. No contexto de venda, não. No contexto de venda, o sim que ele tem, ele é muito mais forte do que os 20 nãos que ele tem. E aí, voltando, o alinhamento de expectativa. Poxa, por que uma pessoa que tem uma cultura de venda ela é mais fácil de controlar a autocobrança? Porque é muito simples. Vamos lá. Tua conversão em venda está 10%. Tu ligou para 100 pessoas, agendou 10 reuniões. Se tu quer agendar 100 reuniões, tu tem que ligar para quantas? Para 1.000. É matemática. Para a visibilidade de resultado. Agora, onde é que o pessoal arrega, de certa forma? Eu tô falando em venda, não. Tô falando de tudo, tá? É saber como as coisas funcionam e não suportar o processo. Veja, a gente não é mais inteligente do que ninguém, pô. Perfeito. A gente suporta o processo. Eu tenho certeza absoluta que existe aí pessoas tão capacitadas quanto, até mais, muito mais inteligentes, mas tem um ponto. Tem o suportar o processo. E aí, veja, eu posso encontrar pessoas que suportem tanto quanto, mas não mais, velho. O cara não pode controlar a inteligência, mas tu pode controlar o fato de ser faminto, pô. Sem dúvida. No dia que eu saí da Nestlé, no dia que eu pedi demissão, eu lembro de uma conversa que eu tive até hoje. Um grande amigo meu lá, eu era repositor de merchandising, né? Eu já te falei algumas vezes. Ele me falou assim, Zé, tu vai crescer muito na vida. Aí eu, por quê? Porque tu roeu o osso. Quem rói o osso quando pega a carne. Eu comecei a estagiar no 7º período, pô. Amigos meus, novamente, o fator de preocupação, né? Falava, pô, Zé, tu vai estagiar muito tarde e tal, não sei o quê. Comecei com o pé na porta. Por quê? Rui o osso. Ou seja, é você ter ali, efetivamente, entender de onde sua fome foi construída, entendeu? Rapaz, você trouxe um elemento muito importante, que se eu pudesse dar um conselho só, um conselho, para qualquer jovem empreendedor, ou que está se autocobrando em excesso, ou não sabendo se autocobrar, esse conselho seria paciência. Paciência. Porque você não tem como vencer o paciente. Se você está apressado para chegar a um determinado local e tem outro carro ultrapassando, você passa. Se você está na fila e outra pessoa apressada quer passar você na fila, você pode passar, você não vai brigar com ninguém. Porque você sabe que há tempo para todas as coisas. Vai chegar o teu momento. E a paciência é uma virtude dos vencedores. Porque quem é paciente, ele entende que ele tem que percorrer uma jornada para atingir os resultados que ele almeja. E ele sabe que a jornada, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é uma maratona gigante. Então, o cara que ele é paciente, o cara que ele entende que tem que se desenvolver dia após dia
E que se ele fizer o que ele tem que ser feito diariamente, um dia a hora dele vai chegar. Você estava mencionando a cena de Harvey Specter aqui, quando ele estava conversando com o Mike. É exatamente o que ele estava dizendo. Eu me achava melhor do que o meu chefe. Sendo que eu sabia que tem que esperar a minha vez. Paciência. Vai chegar a tua vez, cara. Perfeito. Vai chegar teu momento. Caramba, isso é fundamental. Eu acho que faltam duas coisas. Essa que tu falou, da paciência. Porque é aquela história, veja, quando o cara tá na guerra, o cara começa a ver que a impaciência e a paciência são virtudes. Por exemplo, tu falou, acho que no outro recorte, algo parecido com aquela premissa, né? O sucesso, você está no sucesso, né? Ou seja, quem não é impaciente, irmão, o cara vai estar, mas amanhã não tá, porque o cara se acomodou. Então essa questão da paciência, ela é muito importante, esse contraponto. E eu acho que sabe o que é que falta no jovem como um todo, velho? Comunicação. Por exemplo, eu falo isso pra todo mundo, nunca vi ninguém fazendo. Vê como é simples. Eu quero me tornar sócio de Paulinho. Alguém que quer se tornar sócio dele, faz o seguinte: primeiro entrar no escritório, né? Brito Pimentel. Excelente. Como é? Ele não tem vaga abertas, mas está sempre... Como é que tu fala? Veja, a gente não está contratando ninguém, mas para talento sempre tem vaga. Para talento sempre tem vaga. Ou seja, entrou lá no histórico de Paulinho. Ou então um outro projeto que ele faz parte. Eu quero virar sócio teu. Por que raios estagiário, advogado, gestor não faz a seguinte pergunta? Primeiro, te manda uma mensagem, eu quero agendar 10 minutos contigo na semana que vem. Já vai ficar curioso. Gente, que porra é essa que o cara fala? Senta com ele, toma um café, fala assim: eu quero me tornar teu sócio. Eu quero atingir esse patamar X no escritório, não necessariamente sociedade. O que é que eu tenho que fazer e por quanto tempo? Alinhamento de expectativa. Felicidade é alinhamento de expectativa. O pessoal não faz isso. Veja, existem 3 formas da pessoa, teoricamente, né, ser bem-sucedida no ramo jurídico. Acho que tem ali a questão do concurso público, tem crescer dentro de um escritório, e aí a sociedade é uma das possibilidades. Empreendedor. Exatamente. E abrir seu escritório. Veja, você tem 3 possibilidades. Tu não alinha expectativa, pô. Se tu é um cara que não quer fazer concurso e tem a questão do escritório e crescer dentro de um, por que raios tu não marca o café com o Paulinho e fala: eu quero virar sócio, quanto tempo? Eu acho que essas 2 coisas que faltam, velho. É a impaciência, mas com a comunicação. Porque um cara que é impaciente e não se comunica, ele vai tomar decisões erradas. Veja, se eventualmente eu tenho algum tipo de projeto contigo e a gente toma a decisão de não mais estar juntos, antes disso eu tenho que ter te sondado para ver se eu concordo ou não contigo. Entendeu? Ou seja, a impaciência, mas não a impaciência por si só. A impaciência com esse elemento da expectativa, com essa comunicação. Com esse alinhamento, poxa, agora abaixa a orelha, escuta, não se acha mais inteligente que teu chefe porque o momento vai chegar feito tudo isso e espera o tempo das coisas porque Deus sabe de tudo. Eu te falei agora há pouco nos bastidores de um não, né, que é normal no ambiente do empreendedorismo, que eu recebi recentemente, e esperar o tempo das coisas, ou seja, alinhar a expectativa. Se eu estivesse me martirizando por conta disso. Pois é. E você está dizendo exatamente a comunicação, que é os atributos do relacionamento, que é pautado, na verdade, a respeito de diálogo. Para você ter noção, eu vou trazer algumas questões agora técnicas, tá? Uhum. Que é corroborando com o que você está mencionando. Vê só, todo profissional atribuindo hard e soft skills, ele tem capacidades e habilidades. Qual é a diferença de cada uma? Capacidade: coleta, análise e síntese. Coletar informações, analisar o contexto das informações e sintetizar para você. Essas são as capacidades. Quais são as habilidades? São 4. Prática, responsabilidade profissional, comunicação e cognição. O que é que significa cada uma delas? Prática, mão na massa. Eu tenho que, rotineiramente, trabalhar naquele determinado assunto, porque senão eu vou cair na premissa de ficar obsoleto. Então, prática. Responsabilidade profissional. Eu vou trazer o meu serviço de uma forma íntegra, com ética, com respeito, com verdade, com diálogo. Outro atributo, comunicação. Eu tenho que conseguir transmitir a mensagem para o recebedor da mensagem, receptor da mensagem. Trabalhar a comunicação é algo inerente. Pessoas bem-sucedidas são pessoas comunicativas, que conseguem comunicar, transmitir a sua ideia.
E não necessariamente aquela pessoa mais intelectualmente forte. Você consegue entender você consegue encontrar vários grandes oradores que não são intelectuais e que falam, inclusive, com erros gramaticais, e está tudo bem. E o último é cognição. Apesar de informações imprecisas, obsoletas, você com conhecimento e raciocínio lógico consegue encontrar uma solução criativa. Eu trouxe aqui, tecnicamente, capacidade e habilidade, que está englobando dentro do que você está falando de comunicação, que é uma habilidade gigante para qualquer tipo de profissional. Uhum. Como você desenvolve a capacidade de comunicar? A comunicação tem vários atributos. Primeiro, escuta ativa. Comunicação ativa. Olha no olho, escuta, entende, respira, absorve, escreve, entende. Se conecta com aquela pessoa que está ali. Segunda pessoa, você tem que falar o português que a outra pessoa entende o português. Não adianta eu chegar a querer falar com linguagem jurídica para uma pessoa que não é jurídica. Por quê? Vai ser muito ruim se eu chegar e querer falar de hermenêutica, regra matriz de assistência tributária, falar de... vamos opor embargos infringentes no agravo de instrumento que foi oposto na segunda turma. Pô, não é isso. Você tem que falar algo simples, transformar o complexo no simples. Isso é muito difícil. Ainda mais na área da gente, né? Muito difícil. Velho, em qualquer área, transformar o complexo no simples é muito complexo. É muito complexo. E sabe por que eu acho que, via de regra, o pessoal não consegue? Principalmente o ramo da gente da advocacia. Porque ele não tem completo domínio do assunto. Também. E a questão da vaidade. O advogado, em geral, ele tem mania de querer se sentir mais inteligente. E aí, naturalmente, ele não quer simplificar a linguagem. Você sabe que o ser humano, nós temos basicamente os 7 pecados capitais. Um deles é a vaidade. E você negociar com o vaidoso é muito bom. Sabe por que é muito bom? Porque você vai ir exatamente na vaidade. Olha, Zé, geralmente... Dá o exemplo do Albert Einstein que tu me falou. Por isso que eu tava rindo aqui agora, eu tava com um cliente que é extremamente vaidoso e ele tava cobrando, ele disse, olha, fulano de tal, advogado tributarista, e me fez uma proposta 10 vezes a menos que o seu valor de honorários. Aí eu disse, olha, fulano, veja só. Se você quiser contratar o serviço desse profissional, você vai estar em excelentes mãos. Inclusive, ele foi meu professor. Excelente profissional, íntegro, bom, certo. Agora, veja só. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tu estiver doente, tu pode ir para o Albert Einstein, tu pode ir para o Hospital Português, para o Apvida ou para o SUS. Tu vai ser atendido de qualquer forma, meu velho. Agora, se você não pode pagar meus honorários, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para te ajudar. Não tem perigo do vaidoso não fechar. Não tem perigo. E isso é muito bom. Por quê? Porque você consegue entender sobre pessoas e as fragilidades das pessoas. Esse cara era super bem sucedido e ele faz questão de dizer que é bem sucedido. Uhum. Aí volta o desvio funcional. Presta atenção, Zé. Quando tu vê um cara esbanjador e que fala muito sobre dinheiro e que gastou tanto e que é Zé Marquinha... Cara, esse cara tem um desvio funcional com o dinheiro. Ele não sabe ter uma boa relação com o dinheiro. E ele quer usar o dinheiro como uma forma de se sobrepor às outras pessoas. Isso, quando tem essa pessoa é boa, porque é fácil de você negociar com ela, é fácil de você envolver, é fácil de você conseguir o que você quer com essa pessoa. Porque ela não tem uma boa relação com o dinheiro. Entendi. Porque tu já visse o cara que rico, querer dizer que é rico, ele quer esconder. Para o cara não ser assaltado, para o cara não ser sequestrado, para o cara não acontecer nada de mal, nem para ele, nem para a família dele. Então você, às vezes, vive numa bolha, principalmente aqui no Recife, de uma dublesagem de rico, que essa bolha, basta você sair um pouquinho, entender um pouquinho. E ali voltar, né? Velho, às vezes eu me pergunto, eu disse, olha, vou te dar um exercício de humildade. Se tu se acha bonito, vai para São Paulo. Se tu se acha rico, vai para São Paulo. Se tu se acha inteligente, vai para São Paulo. Se tu se acha um cara diferenciado, vai pra São Paulo, porque tu vai ver um bocado de gente melhor que tu, pô. Como é o nome daquele shopping lá, os... Iguatemi? Pronto. Eu fui nesse Iguatemi. Aquilo ali é a melhor coisa do mundo, velho.
pro cara voltar com a ambição renovada. É, O cara chega lá, tem um Rolex. Não é pra vender não, pô, é pra visualizar. e pedir detalhe para a Rolex ver se pode te vender. Ela tem Se que pode. te estudar ainda, ver se você dá onde vem seu dinheiro, know your client, para não ter lavagem de dinheiro, para entender efetivamente que você é uma pessoa que faz parte daquela comunidade, que pode fazer parte. Que pode fazer parte, Pode fazer parte daquela comunidade. É por isso que o Rolex é Rolex. É por isso que muita gente tem que comprar Rolex de outras pessoas que estão revendendo Rolex, mas não da loja. Eu tava vendo que, sabe que a revenda é até mais cara do que a própria loja por conta disso? Ah, é. Muitas vezes porque Que a revenda é alternativa à loja, isso, entendeu? existem situações que de fato é. Mas isso são situações que você vai desenvolvendo à medida que você vai estudando sobre pessoas. Porque, veja, eu estava mencionando que meu trabalho hoje é ter conversas difíceis. Esse é meu trabalho. Mas para ter conversas difíceis, eu preciso entender com quem eu estou conversando. Para eu entender com quem eu estou conversando, eu preciso entender suas virtudes, mas também seus defeitos, seus pontos fortes, mas também seus pontos fracos. Para a gente entrar no denominador comum de uma forma menos conflitosa possível. How to get to yes. Como chegar ao sim. Esse livro é sensacional. Eu já fiz cursos no INSPER sobre comunicação, negociação. Separa as pessoas dos problemas. O que eu realmente quero, e é isso que eu tenho que separar muitas vezes as minhas desavenças pessoais com você. Porque o que importa para mim é almejar o que eu quero. E às vezes as pessoas se deixam levar pelas emoções, não se preocupam com o que realmente é importante para elas, porque elas estão deixadas movidas pela emoção. Véi, isso é muito bom, pô. Por exemplo, você pode não gostar de Lula. Tu não tem como aprender nada com aquele cara. Tem muito. Lula é um gênio, pô. O próprio, pronto, um cara que tá muito em alta aí na mídia hoje em dia, Pablo Marçal. Porra, Gênio, pô. todo mundo concorda que o cara é polêmico, que tem várias questões, mas é impossível não aprender com ele, entendeu? Ele tá aberto. Então, por exemplo, aí no contexto da gente, da advocacia, pode ser que por algum motivo o cara nem te conheça, mas não gosta de tu. O cara tem que abaixar a orelha e ver o que raios tu fez com 30 anos que esse cara não fez ainda, entendeu? Alguma coisa eu fiz diferente, não é? E lembrei de outro ponto, nesse tema de autocobrança. É entender o que tá ao teu controle ou não, que tu falou um pouco sobre isso. Porque, por exemplo, uma das dores que eu tive nesse primeiro ano é assim, ó. Isso é caso real, tá? Aconteceu. Fulano, vem trabalhar comigo. Convidando, né? Beleza, vou. Começa dia tal, beleza? Beleza. Aí no dia tal... Oxe, pô, cadê tu aqui no escritório? Ó, velho, tive que dar pra trás porque eu conversei aqui com minha família e os meus pais não recomendaram que eu trabalhasse num escritório que o dono tem 24 anos. Posso controlar isso? De forma nenhuma. Veja, o meu papel hoje, na verdade, não só porque eu estou começando, qualquer empresa tem que fazer isso. Porque está cada vez mais difícil de contratar talento, né? E aí você tem que, na contratação, vender um projeto. E quando você é muito novo, é pior ainda. Ou seja, tudo que eu faço tem que vender um projeto. Dizer, meu irmão, eu estou crescendo e vou crescer, pô. Vem pra cá, vem pro barco, vem remar junto. Isso está no meu controle. É te vender um projeto e dizer, ó, isso aqui tem futuro, não por achismo, mas porque está acontecendo. Isso está no meu controle. Mas não está no meu controle levar um não desse. Eu poderia ter ficado... Fiquei decepcionado, né? Eu até falei com Bruninha sobre isso, Bruna Rinco. Inclusive, até um ponto aqui, eu brinco com ela que ela é o maior case de branding da advocacia, né? Porque o sobrenome dela não é o sobrenome, é o nome da empresa. Mas assim, eu falei com ela sobre esses dias, sobre essa questão. Veja, é algo que naturalmente vai te chatear, mas, como tu disse, é 4 segundos, pô, não tá no meu controle. Então, acho que a autocobrança é muito entender também, pô, o que é que tá ao teu alcance e o que é que não tá, entendeu? E jogar o jogo. Eu mencionei exatamente isso, de o que tá no nosso controle. Por exemplo, eu estava falando no podcast passado sobre que um dos atributos da prosperidade é o sono. O que é que te faz ter um sono bom? Primeiro, há um Deus para todas as coisas. Existe um Deus que está cuidando de tudo enquanto você dorme, justamente porque você não tem um controle de tudo. Segundo, você está comprometido com a verdade. Cara, você tem certeza que a Polícia Federal não vai bater na tua porta, que a tua mulher não vai pegar nada do teu celular aqui, do teu WhatsApp, vai ler algo comprometedor, que teu sócio não descobriu algo que
consequentemente você está escondendo, isso comprometido com a verdade é sensacional. E o terceiro é o fato de que servir ao próximo. Porque o ato de servir, cientificamente, para quem for mais pragmático, ocitocina, isso libera um hormônio, de fato, mas o servir é justamente porque você entende também que tem um propósito muito claro, muito bem definido. Isso dá sentido para a sua vida, a busca do teu ideal. Mas o que é que essa questão do controle e até das vendas, tá? Quando você tem a humildade suficiente de que você não está no controle de todas as coisas e que você oferece uma determinada oportunidade para essa pessoa e ela, na sua visão, ela não aceita, tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Porque o julgamento das pessoas depende do horizonte, das perspectivas, dos vieses, das heurísticas que elas estão naquele determinado momento. É a síndrome do copo tá meio cheio ou meio vazio? Depende de quem vê. É por isso que existem guerras no mundo. Por que existem guerras no mundo? Porque cada um quer julgar o sim e o não. Você tem o fardo de, por exemplo, julgar determinada pessoa que cometeu um crime, se ela deve ter pena de morte, se não deve ter pena de morte, se ela deve ser presa, se não deve ser presa, se clínica de reabilitação, sei. Então, são essas situações, decisões que temos que fazer julgamentos. E esses julgamentos, se é certo ou errado, depende da perspectiva que você está. Sim. Percebe? Mas um outro ponto que mitiga muito os nãos que você tem na sua vida. Aparência, a forma que você se porta, a forma que você se veste, a forma que você se fala, a tonalidade de voz, o ambiente. Existe uma coisa chamada jornada do cliente. Porque quando eu cheguei no Rio Mar, o nível aumentou bastante de conversão. Porque o meu cliente não tem dificuldade em estacionar o carro, ele não tem dificuldade em chegar no escritório, ele é bem recepcionado, ele não demora no elevador, é climatizado, ele se sente seguro porque não tem medo de ser assaltado. Se a mulher ou a família dele estiver lá, ele faz hora dentro do shopping, então não fica com vontade de acabar logo a reunião. Ele é bem tratado pela copeira do escritório, pela recepcionista, clima bom de ar-condicionado, estou bem apresentado. Utilizo técnicas de representatividade, fatos do passado vão se repetir no futuro, disponibilidade, notícias recentes impactam na tomada de decisão de hoje, ancoro valores, ancoro números, identifico a teoria do enquadramento, frame. Você prefere reunião de 10 da manhã na quarta-feira ou de 5 da tarde na quinta? Aversão à perda. Então você começa a entender, isso te dá atributos que as pessoas não entendem que você tem, e você começa a conduzir, e isso vai levar ao sim. E é engraçado porque, assim, é o que eu tô dizendo, isso aí que tu tá falando, tudo que tu falou agora, ele vai estar em alguns livros lá, mas só aplica no dia a dia. Quem tá na guerra, quem vai ler o livro vai esquecer na hora do vamos ver, porque tem a questão da cabeça, pô, da confiança. Sabe a frase que eu mais falo no dia a dia, lá no escritório? Não. É o seguinte, pô, direto eu falo isso, assim, ó, os processos servem para te ajudar, mas não pode te engessar, pô. Por exemplo, tu pode fazer aqui um fluxograma, pô, do início ao fim do teu processo de parceria, do teu processo de outbound, do teu processo de inbound. Dá para ensinar, mas veja, toda regra tem o quê? Tem exceção. Então, e eu acho que é uma das grandes dificuldades de um líder, né, Paulinho? De ensinar as pessoas a pensarem, pô. Porque veja, o processo, o processo ele é o como e o que, né? Mas o pessoal não faz o porquê, ó, isso aqui tu tem que fazer exatamente assim, por conta disso. E transmitir que vão existir exceções. Então, por exemplo, outra premissa que eu tenho, tá falando de venda, lembrei, só fecha muita venda quem já perdeu muita venda. Total. Quem disser que, perdeu muita venda já, né? Por exemplo, eu não sou nem melhor nem pior do que ninguém. Mas eu sou um cara que, pô, minha primeira experiência com venda eu tinha 19 anos. A gente tá falando de 5 anos. Então, ou seja, é sangrar, é cicatriz, entendeu? Então, tu vai perder venda por inúmeros motivos. Tem venda que só falta o papel e a caneta. Eu perdi uma venda nesse sentido. Uma clínica que estava abrindo uma operação correlata para importar máquinas da Alemanha e dos Estados Unidos. Isso em 2022. Tava para assinar já, velho. Eleição,
projeção mudou, Lula favorito, potencial cliente liga, ó, vou segurar, não dá para fechar contigo nada em agosto, porque eu tô com medo do que vai acontecer. Tem como controlar? Não tem como controlar Então é engraçado. e faz parte do jogo. Assim, de fato, eu estudo isso diariamente. Do meu tempo reservado é com estudo. Eu vejo que tu estuda muito. Faz parte do meu trabalho. Sendo que eu tenho um estudo técnico e eu vou pro campo de batalha diariamente. Todos os dias. Então eu tenho uma média de 6 reuniões por dia. Então é natural de que o índice de minha conversão seja alto. Por quê? Porque eu já passei por gente jovem, gente adulta, gente velha, gente idosa, mulher, homem, recém-separado. É um nível de... Hoje a gente tem na base 417 clientes ativos, CNPJs. Então vai do Brasil, ao redor do Brasil, gente fora do Brasil. Então, é normal que tenha um índice mais alto. E é normal que a gente tenha. Significa, repito, que amanhã vai continuar sendo assim. Depende. Depende dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas ações que vão definir meus resultados. Excelente, hein, Zé? Debate profundo. Foi show. Só quero agradecer, viu? A sua confiança em estar aqui e participando, engrandecendo o nosso podcast. Meu amigo, só para terminar aqui, queria lhe falar o seguinte, deixar isso aqui registrado. Dos caras que eu admiro, né? Eu tenho uma admiração diferente. Não vou dizer nem maior nem menor para não ficarem com ciúme aí, viu? Mas assim, uma admiração diferente. Em que sentido? Eu tenho 24, tem quanto? 30. 6 anos de diferença. Dos caras que eu admiro, você é o cara mais novo. Então você é o cara que todos os dias me mostra que é possível. Ó, só continua que vai chegar. Então, deixar aqui a gratidão nesse sentido. Nunca te falei isso, mas é isso aí. Acho que dos caras que eu admiro, você eu tenho uma admiração diferente, porque pela diferença, pelo intervalo da idade ser menor, é que me mostra que só continua, que vai dar certo. Isso é que eu fico feliz. E esse é o propósito, a missão do meu Instagram. É mostrar, eu não estou aqui para mostrar as minhas conquistas. Uhum. Eu não estou aqui para satisfazer a minha vaidade e o meu ego. Eu estou aqui para mostrar que é possível e que você pode chegar onde eu cheguei, na verdade, mais longe. Que a ideia é essa. Fomentarmos pessoas até melhores, porque, consequentemente, a gente vai transformar um país melhor, mais próspero. Porque o meu filho... Cadê ele, hein? Vai chegar, se não deixar assim. Meu filho vai morar e vai empreender aqui no Brasil. Então esse lugar tem que ser o melhor. Tamo junto. Valeu, Zé. Tamo junto.